Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo da Livraria El Shaddai. O meu nome é Vitória Gianfelice, estou muito feliz de te receber nesse vídeo e poder compartilhar das boas novas de Cristo. Nesse vídeo tão especial, eu quero compartilhar com você quem foram os puritanos, o que foi o movimento dos puritanos, né? Eu tinha muita dúvida, eu ouvia muito falar dos puritanos. A gente ouve uma parte assim de que eles eram super chatos e não gostavam de nada, eram muito cultos, muito sérios, muito fechados. Mas quando eu fui estudar sobre o movimento puritano, eu descobri que não tem nada disso. Eu me apaixonei, né? É incrível desse movimento quantos homens de Deus e mulheres de Deus saíram. E eu quero compartilhar com você e que isso se expanda. Compartilhe esse vídeo para que se chegue mais aí ao mundo o que foi verdadeiramente a essência do puritanismo. Vamos lá. Primeiramente, você tem que entender que o puritanismo ele foi sim um movimento religioso, como a gente vê vários movimentos religiosos na história. O puritanismo foi um desses movimentos religiosos. Eles prezavam muito pelo que era certo e o que era errado, moralmente falando. Quero ler com vocês uma citação de Richard Sibbes. Há dois grandes lados no mundo, ao qual todos pertencem, ao lado de Deus e aqueles que são seus. Há outro lado que é de Satanás e aqueles que são seus. Dois reinados, dois lados, duas disposições contrárias que perseguem uma a outra. Então a gente já vê aqui claramente como que eles pensavam, né? Não existe um neutro, não existe um morno. O puritanismo ele foi um movimento ao qual a Bíblia era o centro, tudo vinha a partir da Bíblia e isso é uma das coisas que eu mais achei bela. Ele foi um movimento erudito e o seu objetivo era a reforma da vida religiosa nacional e pessoal. Seus adeptos rapidamente sentiram que um dos meios mais eficazes de influenciar a sociedade era por intermédio das escolas. Olha que bacana. Tanto na Inglaterra como na América, o movimento puritano esteve intimamente ligado às universidades. E com certeza ele também foi um movimento econômico e político. Isso significa que tais doutrinas como soberania de Deus, a salvação pela fé, a eleição por Deus das pessoas para a salvação, a irresistibilidade da graça de Deus e a depravação humana eram axiomas para os puritanos. Então isso era claro e é um dos pontos que eu também gostei muito desse movimento. Olha que legal o que diz aqui. A consciência do pecado flui com força nos diários puritanos, mas da mesma forma a conscientização da graça divina. Os puritanos tinham muito costume de escrever em diários, e tanto é que eu me inspirei neles para ter o meu caderninho de oração, e a gente tem muitos livros hoje graças a esses diários que eles escreviam que nos edificam muito. Que eu reparei que eles eram muito dados ao trabalho e de uma forma que o trabalho deles glorificava a Deus. Eles não tinham aquela ideia de que só glorifico a Deus no meu trabalho dentro da igreja, no meu trabalho missionário, só assim eu glorifico a Deus. No meu trabalho secular, dentista, engenheiro, eu só estou cumprindo um papel na terra. Não, eles entendiam que esse trabalho glorifica a Deus tanto quanto se você trabalhasse somente na igreja ou para a obra de Deus. Olha o que diz, eu quero ler com vocês essas frases aqui porque me impactaram muito. É uma bênção para todo que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos o comer do labor de suas mãos. E aquele que, sem ser pelo seu próprio trabalho com o corpo ou a mente, come apenas pelas mãos de outros homens e vive de suor dos outros, não é senão como piolhos e outros vermes. Olha isso. John Winthrop relatou no seu diário: fiz um novo pacto com o Senhor que foi assim. Da minha parte que eu reformaria estes pecados pela sua graça: orgulho, cobiça, amor ao mundo, vaidade de pensamento, ingratidão, indolência, tanto no seu serviço como no meu chamado, e não me preparar com reverência e retidão para chegar à sua palavra. Da parte do Senhor que ele me daria um novo coração, gozo no seu espírito, que ele habitaria em mim e que me fortaleceria contra o mundo, a carne e o diabo, que me perdoaria pelos meus pecados e aumentariam minha fé. Então a gente vê um grupo de pessoas, um movimento que eles eram apaixonados pelo trabalho porque eles entendiam que glorificava a Deus e não era aquele negócio, uma autorrealização. Eles entendiam que o que eles estavam fazendo era mérito de Deus, não deles, e era para a glória de Deus. Então quando eles ganhavam muito dinheiro, não tinha um coração de avareza, de soberba, não, tinha um coração que era para a glória de Deus. Isso é muito legal porque a gente vê que tem muita gente que precisa ouvir isso. Precisa entender que no seu trabalho secular você glorifica tanto a Deus
quanto no seu trabalho dentro da igreja. Por quê? O mundo foi criado por Deus, o trabalho foi criado por Deus. Quando você é um cristão genuíno, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus, como eu falei em Colossenses. Eu quero compartilhar para vocês esse livro, Santos no Mundo. Os puritanos como realmente eram. Então é nesse livro que eu comecei a entender a eficácia e a verdade, a essência do movimento puritano, e que eu comecei a refletir como eles pensaram, e aqui ele vai falar sobre como os puritanos pensavam sobre tudo na vida política, na economia, relacionamento. Isso é muito legal, porque mostra corações que eram sedentos por Deus e zelavam por aquilo que a Bíblia dizia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e até mais.